Boa noite, irmãos. Mais uma vez, mais uma reunião, graças ao Senhor, uma reunião informal. E hoje aqui nós vamos dar continuidade na nossa leitura, né, do livro A Vida através da Morte. Já que eu pergunto aos irmãos, vocês conseguem me ouvir normal, tranquilo? Tá tranquilo aí? Certo, maravilha. Aqui tá dando para ler, né, também, né, na tela. Ou querem que aumente mais? Eu acho que se você aumentar mais, vai cortar. É, Melhorou. melhorou? Tá bom assim, né? Certo. Então vamos lá. Lembrando os irmãos que estão em comunhão, quiserem fazer algum comentário ou corrigir qualquer coisa, podem interromper, por favor. Não tem problema não. Se os irmãos tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, quiser que eu volte no texto, releia novamente, também fique à vontade, pode falar. A gente vai aqui devagarinho. Devagar e sempre, né? Como diz Jefferson. Deixa eu ler. Como essa epístola revela o terreno onde o pecador encontra-se diante de Deus, podemos notar que a primeira coisa pela qual o apóstolo dá graças a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por eles todos, é esta: por todo o mundo é anunciada a vossa fé. Romanos 1:8. A fé tem, assim, o primeiro lugar. Amado leitor, será que a sua fé é bem evidente ou será que ainda não ficou bem claro se você realmente crê em Deus? Este é o primeiro ponto que deve ficar claro. Tudo mais será uma consequência disto. Vemos que se você crê em Deus, então é capaz de dizer, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Pode você dizer isto com inteira confiança? Se assim for, então beba daquele manancial de graça e paz que flui perene de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que exercício de coração era aquele para Paulo? Ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre minhas orações. Romanos 1:9 e o versículo 10. Que profundo amor para com aqueles que ele nunca havia visto. Não se trata, não se trata, não se tratava de um mero serviço exterior, mas em meu espírito. Tudo feito para Deus no evangelho de seu Filho. Será que é assim também conosco? Ou em nosso caso, tudo não passa de mera e fria imitação?
Porventura não era esse o segredo do sucesso de Paulo? E se faltar isso em nós, não é certo que fracassaremos? Paulo desejava muito ver os santos em Roma, mas até então tinha sido impedido. Vemos aqui uma prova da sabedoria e antecipação de Deus. Se Paulo ou Pedro tivessem fundado a Assembleia em Roma, que desculpa não teria sido isto para a assim chamada sucessão apostólica? Não há evidência quanto a quem o Espírito Santo possa ter usado na formação daquela importante assembleia. Não há evidência de que qualquer apóstolo tenha estado ali naquela ocasião. Muito embora a fé daquela assembleia, ou melhor, de todos os chamados santos, era anunciada e bem conhecida de todos. É também notável que não sejam chamados de igreja em Roma, como acontece nas outras epístolas. Paulo desejava ter mútua, só um momento, irmão. Paulo desejava ter mútua comunhão com eles e colher algum fruto entre eles, fosse pela conversão de almas ou pela comunicação de algum bem espiritual àqueles que já tivessem sido levados a Cristo. Com tamanho tesouro, como é o Evangelho, colocado em suas mãos, ele se sentia devedor em compartilhá-lo com todos, tanto judeus como gentios. Ele chegava a dizer: quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Romanos 1, versículo 15. Que completa prontidão e, ainda por cima, na mais real dependência de Deus somente. Se ele tivesse sido servo de homens, teria sido preciso receber uma convocação dos mesmos para pregar em Roma, ou então ter algum tipo de autorização humana. Mas não há tal ideia aqui. E por que não poderia ser assim também agora? Paulo podia dizer: estou pronto. Sim, sim. Com o mundo atrás de si, podia dizer: estou pronto tão logo, meu Deus, abra o caminho. Ó, onde encontraremos hoje pessoas como Paulo? Que Deus possa nos despertar enquanto pensamos no andar daquele devoto servo de Deus. Começamos agora a nos aproximar da questão: o que é o Evangelho? Porque não me
não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. A razão pela qual ele não se envergonha do Evangelho é colocada de forma clara. Além, a lei mandava, mas não tinha nenhum poder para libertar do pecado. Não, ela fora dada para que abundasse, não o pecado, mas a ofensa. Mas, em contraste direto, o Evangelho é o poder, não do homem, mas de Deus para a salvação. Há um enorme significado nisto. Vamos tentar tornar isto claro aos nossos jovens leitores, usando alguns exemplos. Você já deve ter lido e escutado muitas coisas que debilitam esta verdade, pois há muita pregação que fala ao pecador que ele deve abandonar seus pecados e separar-se deles antes de ir a Deus e receber o perdão dos pecados e a salvação. Isto pode parecer bem razoável e plausível. Tome este exemplo. Vamos nos colocar um pouco acima das cataratas do Niágara. Repare como o rio corre tranquilo, plano como um vidro. E quanto mais perto das quedas, mais plano ele fica. Um barco é visto e descendo pela corrente. Há dois homens nele. Eles escutam o crescente bramido das pavorosas quedas. Um está consciente de seu perigo, mas alguns minutos e o barco des despencará. O outro parece estupefato. Ambos estão. Algum irmão sabe o significado da palavra estupefato? Estu... Tá imobilizado, entorpecido, imobilizado, como se estivesse paralisado, né? O outro parece estupefato. Ambos estão igualmente perdidos. Ambos estão no mesmo barco, navegando tão suavemente rumo à completa destruição. Agora, chame-os, tente anunciar-lhes o evangelho do homem. Diga a eles que abandonem aquele barco, que deixem aquele poderoso rio, que venham para a margem antes que despenquem e que, se fizerem assim, você irá ajudá-los. Homem, você está lhes dizendo para fazer o impossível. Porventura não será isto zombar deles? Porventura não é cruel zombar deles desse jeito? Em 1 ou 2 minutos, eles estarão acabados.
O que é preciso é poder para salvá-los. Acaso não está o pecador na correnteza do tempo, despencando para a destruição muito pior? Sim, ele dirá: o poder do pecado me carrega. Ele desperta para seu perigo, para a morte e o juízo ao alcance da mão. Ele escuta o bramido. Mas será que pode salvar-se a si próprio? Será que pode sair do rio? Se puder, não precisa de um salvador. Uma boa notícia: para aquele homem descendo pela correnteza fatal, seria chamá-lo e assegurar-lhe que há alguém pronto e capaz de salvá-lo completamente. Sim, e é assim que Deus fala ao pecador que está perecendo, perdido e culpado, conforme iremos ver mais adiante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Tome outro exemplo. Você escuta o súbito clamor de fogo. Você escuta o súbito clamor de fogo, fogo. Você não anda mais que poucos metros e vê um prédio incendiando-se. As chamas saem de todas as janelas do andar de baixo. Sabe-se que há algumas pessoas no quarto andar, as quais encontram-se dormindo ou desmaiadas pela fumaça. Se elas tiverem poder para escapar, não há necessidade de se tentar um resgate, mas a escada é colocada de forma a alcançar a janela. Veja agora aquele hábil e corajoso bombeiro. O que é que ele faz? Será que meramente diz aos de dentro que devem primeiro sair da casa incendiada, que então irá salvá-los? Não. Ele sobe pela escada, quebra a janela e entra na cena do perigo. Ele os traz para fora. Estão salvos. O mesmo acontece em uma tempestade no mar. O navio, avariado, está afundando rapidamente para sua final destruição, levando consigo sua pobre tripulação. De que serviria um barco que fosse salvá-los, se o capitão deste permanecesse de longe, gritando para aqueles homens que que perecem, que devem primeiro abandonar o navio destroçado e nadarem até a praia para então serem salvos pelos salva-vidas. Assim é o evangelho do homem. O homem deve primeiro salvar-se a si próprio e então Cristo o salvará. E o mais estranho é que os homens adorem e aceitem uma tolice como essa. Todavia, o evangelho de Deus é totalmente oposto a isso. Ele enviou o seu Filho amado para buscar e salvar o que estava perdido. Sim, perdido. Assim como aqueles no barco, tão perto das en- ensurdecedoras cataratas, perdidos, como os moradores do prédio incendiado, perdidos, como aqueles marinheiros afundando com os escombros de seu navio. Sim, se os homens tão somente soubessem e reconhecessem sua condição de perdidos, incapazes, eles reconheceriam que o evangelho do homem é uma completa tolice, que ordena que eles se salvem
a si mesmo e que só então Deus irá salvá-los. Tome mais esta ilustração. Um homem foi julgado e considerado culpado. Ele está agora preso e condenado. Será que você iria dizer-lhe para sair daquela cela, para abandonar seus pecados, suas algemas, a prisão e a sentença que já lhe foi dada? E então, mas só então ele seria perdoado? Não seria isto uma cruel zombaria para um homem naquelas condições? Todavia, é esta a verdadeira condição do pecador, e, portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A pergunta no coração daquele que descobre que está navegando em direção à queda ou aos recifes, ou que é um pecador culpado sob juízo e sem forças para suportá-lo, esta esta: como posso ser salvo? Como posso ser salvo? Como eu, um pecador condenado, posso ser justificado? É esta, portanto, a verdadeira questão que é tratada e explicada na primeira parte da epístola. Sim, é esta a própria razão de Paulo não estar envergonhado do Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé, ou sobre o princípio da fé. Em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Não se trata da justiça do homem, pois este não tem nenhuma. E como poderia tê-la se é alguém culpado e sob juízo? E mesmo que a tivesse, seria a justiça do homem e não de Deus. Veremos que a justiça de Deus está em direto contraste com a justiça do homem. Ela nem poderia ser pela lei, pois Deus não pode estar sujeito à lei. Foi ele quem deu a lei. Se o assunto fosse a justiça de Cristo, então seria uma outra verdade. Mas trata-se da justiça de Deus revelada no Evangelho sobre o princípio da fé, de fé em fé. Ela foi repetidamente anunciada no Antigo Testamento, mas foi agora explicada ou revelada, e não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. De mim se dirá, deveras, deveras, no Senhor há justiça e força. Isaías 45, de 21 a 24. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Salmos 89, versículo 16. Devemos ter em mente que a justiça de Deus é a primeira e principal questão tratada nesta epístola. Este é o assunto tratado em primeiro lugar, então vem o amor de Deus. Isto porque o amor de Deus não apaga a ira de Deus. A questão da justiça é imediatamente levantada, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Romanos 1,18. Essa ira ainda não foi derramada,
mas não se pode ter dúvidas quanto à ira que há da parte de Deus contra toda a impiedade dos homens, contra o pecado. Ela pode ser vista no dilúvio, na destruição de Sodoma e no santo de Deus, tendo sido feito pecado por nós. Ela é também revelada no fato de que ele virá em juízo, tomando vingança. O ímpio certamente será lançado no lago de fogo. Irmão, parece que está escrito errado lá em aquela parte de Romanos 18, né? Romanos 18? Peraí que a gente vai ver lá agora. Eles escreveram aí, parece que tá falando justiça, né? É injustiça. É Romanos 1, 18, né? É. Aqui, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. É isso, acho que lá no livro está escrito verdade e justiça, né? Que eles transformam a verdade em justiça. Na realidade é injustiça, né? É o que Impiedade e injustiça dos homens. É, Agora lá no livro está errado, está escrito justiça. detém a verdade em injustiça também. Aqui no caso tá errado. Ok. Obrigado, irmão. Só para saber, a gente tá fazendo as reuniões de sábado até as 9 horas mesmo, é? Continua o mesmo? Nós fazemos normal, é 9h30, né? Mas até a depender do capítulo, a gente, se tiver assim, se a gente terminar antes de um capítulo, a gente encerra para poder também Não ficar mastigar. puxando. Né? Assim, dá para ler até terminar de ler esse capítulo 1, né? De Romano. Aí, na próxima reunião a gente lê já o segundo. Pode ser? Agora eu até me perdi agora. Aqui. Ah, e será que sou um pecador culpado? Se assim for, de que proveito me seria contar só com o amor de Deus no dia da justa ira contra toda a impiedade? Deve assim ficar evidente que a primeira grande questão é a justiça de Deus em justificar
o pecador que nele crê. Como é que Deus pode ser justo em reportar um tamanho pecador como eu como justo diante dele? Que tremenda questão! Esta questão da justiça de Deus é tratada novamente no capítulo 3. Então, qual é o objetivo do Espírito nesta grande porção das Escrituras, que vai do capítulo 1, 17, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 21? Acaso não é, principalmente, descartar completamente toda pretensão de justiça do homem, esteja ele sem lei ou sob a lei? Isto é algo que precisa ser feito, pois não existe nada a que o homem se apegue mais do que os esforços para estabelecer sua justiça própria. Assim, cada alegação do homem é examinada. O eterno poder de Deus foi manifestado na criação e uma vez mais no dilúvio. Com certeza, Deus era conhecido de Noé e também de seus descendentes. Estes, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1, 21. Pelo contrário, mergulharam na idolatria, apostataram, apostataram de Deus, até que Deus os entregou ou abandonou. Por 3 vezes isto é repetido, pelo que também Deus os entregou às concupiscências. Romanos 1, 24. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Romanos 1, 26. Deus os entregou a um sentimento perverso ou pervertido. Romanos 1, 28. Leia a terrível lista de impiedade nas quais mergulhou todo o mundo gentil, onde é que havia justiça no homem. Abandonar é o ato judicial de Deus em juízo. Ele assim abandonou os gentios e vemos em que se tornaram. A gente poderia até ler, né, esse trecho desse capítulo, né, por completo. O que é que os irmãos acham? Lá em Romanos. Acredito que pode terminar nesse primeiro capítulo aí no livro, e aí, se ainda houver tempo, a gente lê o capítulo 1 lá, né, de Romanos. Completo, né? É, É era melhor, melhor. já que não lemos no início, então acredito que seria melhor a gente concluir aí no livro, aí havendo tempo a gente lê também. Aí se não houver tempo, cada irmão lê individual. Sim, sim. Deixa eu completar aqui então.
Desculpa, irmão, foi uma moto aqui. Sabemos também que quando os judeus rejeitaram completamente o testemunho do Espírito Santo, Deus abandonou no presente momento como povo. Este será também o fim da cristandade professa, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, versículo 10. Portanto, o fato de Deus haver abandonado os gentios aos terríveis desejos de seus corações prova sua completa apostasia de Deus. E toda a história secular corrobora esta descrição inspirada da impiedade humana. Pode-se perguntar, porventura, não existiriam legisladores, reis e magistrados que tenham decretado leis contra a impiedade, punindo os crimes? Os quais, reconhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, 32. Assim, tanto então como agora, a maior impiedade é encontrada nos legisladores ou chefes. Como prova disto, basta lermos qualquer dos historiadores da antiguidade. Se o homem é deixado a seu bel prazer, quanto maior for o poder que tiver em suas mãos, maior será sua maldade. É surpreendente vermos o grau de crueldade e horrível impiedade do paganismo. Tal era o mundo ao qual Deus, em misericórdia, enviou seu Filho. A justiça era algo que não podia ser encontrada no mundo gentil. As multidões, como um só homem, corriam aos anfiteatros, para saciar seus olhos com a cruel impiedade. Agora eu vou lá para capítulo 1 de Romanos para a gente ler. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho,
me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum do espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignorei que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que está em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe a manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no seu contrário à natureza, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecido de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores
de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Essas passagens parecem até atualmente, né, irmãos? Deus seja glorificado. Então, irmãos, até aqui, se algum irmão tiver algum comentário, alguma coisa a falar, né? Não tiverem mais nada a comentar, a gente pode deixar agora o próximo capítulo, né? Para a semana que vem, se eu permitir. Capítulo 2: O inevitável juízo de Deus. Pode ser, irmão. Eu acredito que um resumo a gente poderia fazer de cada capítulo, com algumas palavras, né, para a gente meditar. Então, certamente esse capítulo 1, a questão da fé, né, ela foi bem explanada aí. Então, falando da fé da igreja lá, né, em Roma, também falando de cada um, né, individual, andamos, o justo viverá da fé, e que é de fé em fé. A justiça, aí outra coisa é a justiça, né? Outra palavra. Então, primeiro fé, depois justiça. E a justiça, a de Deus, né? E não a do homem. Nós somos muito inclinados à própria justiça, né? Crescemos aprendendo sobre justiça. O mundo ensina uma justiça, mas é uma justiça que nós sabemos que não existe, né? Ela é só exterior, e não no interior, é só da boca para fora. Mas nós somos condicionados a acreditar que somos justos quando fazemos algo que o mundo diz que aquilo é justo, que aquilo é bom. Então, toda vez que a gente faz algo que é bom, a gente aprende que fomos justos, a gente passa a se acostumar com essa ideia de que pode haver justiça no homem. E é o lei do engano, né? Não há nenhuma justiça em nós. E até quando fazemos no passado obras de justiça, no fundo, é pecado, era um engano, era só por interesse próprio, e não exatamente de Deus e nem do outro. Então é muito importante essa verdade, né, da justiça. É a justiça de Deus e não a justiça do homem. Outra coisa, o amor, né? Então primeiro a justiça, né, depois o amor de Deus. Então não é primeiro o amor, primeiro a justiça. Deus é justo. Primeiro a justiça, mas aí veio também o amor de Deus em salvar, né, pecadores. Talvez uma outra palavra também muito interessante nesse capítulo 1 é a questão da santidade, de ser santo, né, que tem as traduções ficam falando para
chamado para ser. Então, uma grande lição que a gente aprende, que o escritor traz no livro, é que nós não somos chamados para ser. Nós já somos santos. Então, nós somos chamados santos. Como o apóstolo Paulo, ele foi chamado, né, é apóstolo por chamado, né, não chamado para ser apóstolo. As versões colocam chamado para ser. Então, não é chamado para ser. Ele já é santo. E aí, claro, vai ter o andar em santidade, mas o andar em santidade não interfere em nada aquilo que já sou. Né? Uma coisa é ser. Então, nós já somos santos por chamado, o apóstolo Paulo era apóstolo por chamado, e o detalhe que nunca é para ser, porque já é. É algo que está, por assim dizer, batido o martelo. Não tem como alterar isso no cristão. Ele já é santo por chamado, como o apóstolo Paulo já era apóstolo por chamado. Então, essa é uma verdade maravilhosa, poderosa, e vamos fazer bem se meditarmos com muito cuidado, com muita atenção em cada ponto que o escritor está trazendo aí, está chamando a atenção nesse livro. Até é aconselhado, né, que possa fazer uma leitura individual, né, desse livro, porque às vezes aqui a gente passa um pouco mais rápido por conta do horário, mas seria interessante fazer cada irmão individual, fazer uma leitura parando em cada parágrafo, em cada frase, meditando mesmo, vendo se está no coração crendo na verdade que está sendo esclarecida ou clareada, porque não adianta a gente ir para as outras cartas se essa carta de Romanos não estiver bem clara, né, em nosso coração. Se não tiver bem claro essa carta, não vai, acredito até por isso que ela é a primeira. Acho que ela ficou na ordem certinha aí. Senão a gente não vai entender Efésios, Coríntios, Timóteo, na Apocalipse, sem primeiro entender essa carta de Romanos. E esse irmão, ele deixa bem cada ponto, cada vírgula, muito bem explicado, até mesmo com as traduções que erroneamente colocaram de alguma palavra fora da ordem. Os irmãos que estudaram trouxeram realmente para cada ponto que palavra tem que estar à frente, qual palavra que tem que ser a última. Então, graças ao Senhor, pelo ministério desses irmãos que tem deixado bem claro isso daí. Então, é aconselhável, aí, irmão, se realmente fazer um estudo detalhado de cada parte, vai ficar muito melhor depois para entendermos o restante. Né? Outro ponto, né, também que chama a atenção aí é que Paulo sempre teve desejo, né, muita vontade de ir a Roma, e a gente vê que ele foi impedido, né, de ir. E a gente vê como é bom confiar no Senhor, como é bom aceitar que o Senhor nos impeça de fazer alguma coisa, por mais que a gente tenha boas intenções, que tenha um desejo muito verdadeiro, honesto no coração, como era o de Paulo, mas o Senhor não permitiu, sempre impediu. E olha o que nós vemos hoje, a igreja que está formada, né, em Roma até hoje, a igreja católica, né? Então imagine se o apóstolo Paulo tivesse escrito que foi ele quem abriu, quem fundou a igreja católica, né? Ou a igreja em Roma, que hoje é chamada de católica. Ou se fosse o apóstolo Pedro ou qualquer outro apóstolo. Mas graças ao Senhor, não permitiu que isso acontecesse, né? Que fosse, né, escrito quem foi que abriu, né, ou quem fundou a igreja em Roma. Então, mais um ponto aí interessante que, né, muitos leitores da palavra não prestam atenção nisso. E é muito bom para a gente entender como, né, o Senhor está no controle de tudo. E até quando o Senhor nos impede de fazer algo, como impediu o apóstolo, é para a glória do Senhor e é para o nosso próprio bem. E a gente só precisa descansar, ter paz, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas.
Maravilhoso, né, irmão? Então, podemos encerrar, né? Nossa reunião hoje.